uma audiência pública, mas... Tá certo. Muito obrigada, viu? Senhoras e senhores, encerrada a palestra inaugural, em seguida daremos início ao primeiro painel. Vamos ver a vinheta. Muito obrigada. Senhoras e senhores, vamos seguir com o primeiro painel que abordará o tema Mercado de Carbono, Regulamentação Setorial. Participarão como debatedores doutora Natasha Tenenpol, falei certo? Sócia do Tenenpol Advogados e professora do IBDA. Também professor Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Doutora Bianca Picado, bióloga e advogada do Martinez e Associados. E como moderadora, convido a doutora Samantha Pineda, professora da FGV, do IBDA, advogada especialista em Direito Ambiental. Senhoras e senhores, eu lembro que as perguntas podem ser enviadas pelo QR Code que está exibido na tela de transmissão e que os que estão aqui presentes podem enviar também as suas perguntas utilizando do formulário entregue com o material do evento. Não deixem de participar. A participação de vocês é extremamente importante neste momento. Tenho o prazer, então, de passar a palavra para a doutora Samantha Pineda para a condução do painel. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Saudar aqui, gente, são tantos amigos, né? O agro, ele nos dá isso, né? Além de brigar por essa causa que é tão incrível, que nos alimenta, que nos dá fibra, energia, além de alimento, ele nos dá amigos. Eu, há mais de 20 anos, trabalho com essas causas e tenho aqui o prazer de estar aqui. Muito obrigada, Renato Buranello. Parabéns pela realização do evento. O IBDA é um sucesso. Consegue tirar aí o cerne da discussão. E quando a gente olha a programação desse evento, a gente diz, governo, cadê o secretário executivo? Já saiu? Olha, leva a programação do evento, foca nisso aqui que está tudo bem. Mas, enfim, quero saudar os meus parceiros aqui. Vou começar pelo homem, porque somos um painel de mulheres, mas somos inclusivas. Falando de ESG, né? A gente precisa incluir. Então, Daniel Vargas, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. Daniel Vargas, ele abriu assim o caminho a Machado nessa questão da bioeconomia na FGV e trouxe uma discussão super importante, que é essa questão do diferencial da sustentabilidade nos produtos brasileiros. Então, bem-vindo. Saudar a Bianca aqui. Obrigada, doutora. Ela é bióloga, ela é advogada, ela fez mestrado, doutorado, está fazendo pós-doc, é uma contumaz estudiosa, vai trazer bastante coisa aqui para nós. E a Natasha Tenenpol, que vai falar aqui, gente, de uma questão super importante, que é a questão da regulamentação e essa interface internacional. Eu não tenho como não destacar aqui a fala do deputado Pedro Lupion, que chamou atenção para a fala do nosso presidente da Apex lá na China. São essas distorções que nós precisamos combater. E aí, acabou de falar aqui o ilustríssimo ministro a respeito de segurança jurídica. E segurança jurídica, ele falou muito bem, com muita propriedade, é previsibilidade. E quando a gente fala de mercado de carbono, nós estamos aí com alguma coisa criada para pegar aqueles países que se desenvolveram e que lançaram gases de efeito estufa na atmosfera, que estão modificando o nosso clima, que estão quebrando a safra lá no Rio Grande do Sul, e fazendo com que eles tenham que fazer alguma coisa. Só que até agora é cabeça de bacalhau, né? Todo mundo falou, mas ninguém viu.
Onde está esse mercado de carbono para o agronegócio? É sobre isso que a gente vai falar. Então, eu gostaria de começar, Daniel, com você de novo. É com a... Gente, espera aí. Houve uma combinação na minha ausência. Marido traído. Vamos lá. Doutora Natasha começa com essa parte de regulamentação, então. Por gentileza, a palavra é sua. Obrigada, Samanta. Obrigada a todos. É uma oportunidade enorme. Bom dia a todos. Agora todos me ouvem. Uma alegria enorme estar aqui. Agradeço imensamente ao Renato Buranello, ao IBDA, pelo convite. Como foi falado aqui diversas vezes, a palavra segurança jurídica. Hoje estamos, claro, muito interessados no mercado de carbono e entender o que é isso para o Brasil, quais são as oportunidades e quais são os impactos das regulamentações que começam a ser discutidas no país. E, ao mesmo tempo, entender a participação do mercado voluntário. Então, para fazer uma fala muito breve, e até para termos bastante tempo para também conversar sobre os impactos, por exemplo, do Green Deal europeu, o que essas novas regulações internacionais vão trazer e como elas vão impactar o agronegócio. São diversos temas, e é muito importante a gente sempre ter em mente do que estamos falando e o que nós queremos, qual a participação que nós queremos para o país. Nós queremos que o país participe em âmbito internacional como um grande provedor de créditos, mas, ao mesmo tempo, isso não traz exigências de que o país tenha uma regulamentação que ela não iniba o desenvolvimento desse novo mercado. Estamos num momento crucial, no momento em que a gente começa a discutir questões regulatórias, no momento que a gente começa a discutir como estruturar esse mercado, é importante ter em mente que é necessário tropicalizar. Não adianta olhar os instrumentos internacionais e olhar como se desenvolveu o mercado europeu e achar que é possível copiar e colar, que a estrutura vai ser a mesma. Não será a mesma. Nós temos que tropicalizar, e é muito importante nessa tropicalização o cuidado nesse momento inicial para não gerarmos empecilhos. Vejo aqui a questão da tributação, que vai ser falada nos painéis seguintes. É muito importante que a tributação, nesse momento, ela seja estruturada de uma forma que não crie um empecilho para o desenvolvimento desse mercado. Hoje de manhã, 2 matérias no Valor Econômico falando sobre o mercado de carbono, falando sobre a governança e a estruturação desse mercado, o amadurecimento desse mercado. O que a gente está falando nisso? A gente vê uma oportunidade enorme para o setor do agro, a gente vê uma oportunidade enorme para o desenvolvimento de projetos florestais, mas, ao mesmo tempo, essa oportunidade ela precisa estar conectada com o que está sendo discutido nos outros setores, com o que está sendo discutido nos outros poderes. Agora, pela manhã, falamos de segurança jurídica, contei mais de 10 vezes a menção a essa palavra nos discursos de abertura, e advogado adora essa palavra. Advogado vive com segurança jurídica, investidor também. Quando a gente fala de um projeto de carbono, a gente está falando de um investimento com alguns zeros e de um investimento de 10, 20, 30 anos. Daniel vai falar um pouco mais dessa questão de quem paga a conta, onde está a conta. Você tem estudado bastante isso no observatório. Mas o que é importante a gente tirar nesse momento de regulação? Entender que o mercado voluntário no Brasil ele duplicou de valor de 2021 para 2022. Hoje, a matéria é no valor de 1 bilhão para 2 bilhões. E o potencial até 2030, chegar a 15 bilhões. Então, a gente tem um mercado em expansão que precisa ser adequadamente regulado. A gente precisa ter definição de quais são os setores que vão ter metas, como vai ser o cumprimento dessas metas. Existem mecanismos flexíveis. Eu vou poder usar qual percentual de crédito nesse meu mercado regulado? Eu vou poder usar offsets, que são esses créditos para compensar, de qual tipo de projeto? A demanda nacional ela vai ser suprida com os créditos gerados no Brasil? E outro ponto, os créditos que a gente gera no Brasil vão ser consumidos, vão ser comprados por quais mercados? Eles vão focar apenas nos mercados voluntários? Ou a gente vai desenvolver projetos e a gente vai desenvolver um mercado nacional que vai olhar para outros mercados, que vai olhar para o CORSIA? MDL, que era desenvolvido no Brasil até 2012 em larga escala, focava no mercado europeu regulado. Então, a gente começa a ter que fazer essa interface
entre os créditos que nós vamos gerar, aonde nós vamos vender. Qual é o tipo de mercado que vai aceitar e que vai comprar esse crédito? E aí faço brevemente essa explanação de regulação, porque é muito importante ter esse link e entender o que está acontecendo nos outros países para entender o impacto. Não adianta a gente olhar só para o nosso mercado nacional, focar no desenvolvimento de uma regulação apenas pensando no nosso mercado nacional, porque a gente vai olhar para vender para os investidores para fora. Então, o que mais tenho falado nessa parte de regulação atualmente é a importância de tropicalizar e não criar empecilhos num momento de desenvolvimento de um mercado com alto potencial, em que um artigo pode fazer com que você acabe com o desenvolvimento desse mercado. E nós, advogados, como sabemos, segurança jurídica para investidores e para contratos é um dos principais pontos a ser respeitado. Muito bem. Não, aqui. Muito bem. São as perguntas de $1 milhão, né? E, antes de passar a palavra, eu quero só fazer uma observação à sua fala. Quando a gente fala de mercados regulados e de mercado voluntário, lembrando que os mercados voluntários são aqueles em que há uma obrigatoriedade, nós temos no Brasil um exemplo muito bacana de mercado regulado que é nosso, que é o RenovaBio, que foi criado, que foi pensado, que todo mundo se envolveu, que se desenvolveu super rapidamente. Então, a gente sabe fazer. Foi atrapalhado depois, mas, enfim, a receita do bolo daqui de dentro do mercado regulado para fazer isso acontecer existe. Como que isso está sendo feito lá fora? Essa é a grande pergunta. Mas eu vou passar de imediato, então, a palavra. Daniel Vargas, por gentileza. Bom, muito obrigado. Gostaria de começar agradecendo imensamente ao Renato pelo convite, à Ana também, minha colega, e cumprimentar primeiro minha maior referência na discussão do agronegócio, a pessoa que me convidou para entrar de cabeça nessa discussão, quando me trouxe lá da FGV Direito Rio para a Escola de Economia em São Paulo, o ministro Roberto Rodrigues, uma das cabeças mais brilhantes e um jovem visionário de 80 anos. Até hoje, com a energia e a criatividade de um garoto e uma pessoa que me inspire, algumas das coisas que eu vou falar aqui eu aprendi com ele. E aproveito para cumprimentar todas as demais lideranças que estão aqui presentes. Eu gostaria, nessa breve apresentação, que antecipa nosso momento de diálogo, de perguntas e respostas, tentar dar uma visão um pouquinho diferente do debate que costumamos ver quando a gente discute o mercado de carbono no Brasil ou fora. E por duas razões particulares. A primeira é que, com grande frequência, esse debate ele acontece entre dois continentes que não se comunicam. De um lado estão os economistas, de outro lado estão os advogados. Eu acho que um dos méritos de um evento como esse, e de pessoas que trabalham olhando para o funcionamento na prática desse mercado, é que entender a conexão entre o regime jurídico e a economia que daí surge é decisivo para a gente criar algo que seja, primeiro, efetivo, que funcione para o Brasil e que cumpra com as nossas intenções. Segundo, que, ao contrário do que muitas vezes a gente pode ter a sensação quando lê nos jornais, ninguém cria um mercado de carbono para depois descobrir o que fazer com ele. O mercado de carbono é um instrumento, é uma ferramenta imensamente poderosa, mas, como todo poder, vem riscos. Do mesmo modo que um regime tributário mexe na base de como a economia funciona, criando vantagens de um lado e prejuízo de outro, do mesmo modo que uma política industrial mexe na estrutura de crédito de um país, criando facilidades de um lado e riscos de outro, o mercado de carbono faz o mesmo, trabalhando, no entanto, em um outro componente da estrutura de preço da economia. Esse componente novo, que hoje a gente chama de verde, que diz respeito aos serviços ambientais. E conforme a gente o organiza e define os seus pilares, significa que nós vamos estar criando vantagens e oportunidades para a competição, a produção e a produtividade de um lado e prejuízo de outro. E o que vai definir, em última análise, como a gente vai definir, digamos assim, quem ganha e quem perde,
e, portanto, como que o Brasil e o agro quer entrar nessa discussão, eu creio que é muito importante a gente ter em mente 3 grandes questões que estão na base da constituição desse mercado de carbono. Todas elas podem ser imensamente detalhadas, mas eu vou destacar o que me parecem as questões mais sensíveis em cada uma delas. A primeira é a demanda. E o mercado de carbono, naturalmente, não cai do céu. Ele não é uma invenção do destino, ele é fruto de uma criação humana, de uma lei ou de um pacto que estabelece uma obrigação com metas de redução de emissões para uma empresa, ou um setor, ou um país, a partir do qual se gera uma vontade ou um esforço para cumprir com essa obrigação e, portanto, se gera um custo que uma empresa ou um setor vai ter que arcar para cumprir com a obrigação legal. Quando se diz que um setor ou que um país regula o mercado de carbono, nós estamos dizendo que nós vamos impor um custo, criando uma demanda para um conjunto de atividades. E aqui a questão mais evidente na realidade brasileira é dizer: o agro vai ser onerado dentro de um regime de mercado de carbono, entrando no rol de setores regulados e, portanto, que tem a partir de agora uma obrigação e, portanto, um custo para arcar com determinados compromissos, ou o agro entrará nessa discussão como um potencial beneficiário de um regime, reconhecendo os serviços ambientais que ele presta. O decreto 1175, que foi editado no ano passado, em maio, pelo governo Bolsonaro, estabelecia que, segundo a Lei de Mudanças Climáticas brasileiras, os 9 setores ali previstos deveriam ser regulados e, portanto, todos teriam uma obrigação e, portanto, um custo. Entre esses setores estava o agronegócio. O PL 412, cuja relatoria esteve nas mãos do senador Tasso Gereissati, aprovado em novembro do ano passado, agora em 2022, ele mudou essa decisão e estabeleceu que o agro não será um setor regulado e, portanto, não será incluído no rol desses setores obrigados. Quais são os fundamentos para essa opção, que está presente hoje no PL 412? Primeiro é que o mundo resiste a incluir o agro no rol dos setores regulados, porque fazer isso significa, de imediato, criar uma inflação de preço. E, além disso, é muito mais complexo e difícil, o mercado de carbono não é uma ferramenta simples, você tentar precificar as emissões de um setor que tem inúmeras commodities, inúmeras variações, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o setor de energia, que você tem uma unidade padronizada e comum para dizer o quanto cada setor emite. Então, nós temos aqui a primeira grande questão, que ainda está, digamos assim, sonambulando no debate nacional, mas que nós sabemos que tem resistências para reconhecer o agro como setor que é um gerador de crédito, deve ser reconhecido por isso. A segunda grande questão, que complementa essa equação do mercado de carbono, é a oferta. Evidentemente, o mercado tem 2 pontas. Alguém vai pagar e alguém vai receber. E a definição da oferta também não é algo que nasce espontaneamente, sem uma decisão e uma deliberação feita por um regime, em última análise, por um país. E hoje há uma grande discussão brasileira e internacional sobre que tipos de atividades produtivas poderiam ser uma potencial geradora do crédito de carbono e, por isso, serem beneficiados com a fonte de renda extra. De um lado, e é a posição que tende a prevalecer hoje no chamado mercado voluntário internacional, o agro, por regra, é marginalizado na geração do crédito de carbono. A ideia que predomina é que esse mercado ele é predominantemente orientado para a geração de crédito no setor de energia, se for sustentável, ou no setor de transporte, se for sustentável, ou plantando floresta. Nada contra plantar ou proteger florestas, super importante. Porém, a lógica do sistema é excluir a atividade de produção na terra. Se você cria, planta árvore e não toca, crédito de carbono. Mas se você implanta um sistema de LPF, rotando culturas, com técnicas de tecnologia avançada, reduzindo a pegada de emissão em comparação internacional com imenso benefício para o país, não vale crédito de carbono. Se o pecuarista francês, que cria o boi confinado, mexe no sistema de nutrição e com isso reduz as emissões de metano, crédito de carbono.
Se o pecuarista brasileiro recupera a área degradada, um grave problema no Brasil, faz rotação de culturas, integra o sistema, mexe no sistema produtivo, reduz as emissões, recuperando terra, gerando produtividade, não crédito de carbono. Por que isso? Porque, em última análise, existe uma escolha que deve ser feita com relação a quem e o que deve ser reconhecido como legítimo gerador de crédito de carbono. Porque, cientificamente, isso não se justifica e não se prova. Essa escolha passa, de um lado, por uma opção jurídica, como a Natasha disse, de definir o que é reconhecido legalmente como crédito, ou como potencial geração do crédito. E, de outro lado, também exige um conjunto de metodologias e métricas que certifiquem a qualidade verde daquelas atividades. Isso precisa ser constituído para que essa oferta, de fato, seja gerada e reconhecida no mercado. E, por fim, e aqui eu entro numa engrenagem um pouco mais delicada, existe o desafio de como essa renda verde dessa nova economia que está surgindo, que será ordenada por um padrão de mercado de carbono, que tem uma demanda e tem uma oferta, como ela será distribuída dentro de setores e, sobretudo, dentro de cada um dos setores da economia nacional, entre setores e dentro dos setores. E aqui também exige uma escolha e uma decisão que, até o momento, tem passado batido nas nossas discussões, mas que é definitivo para a gente decidir o que queremos que o Brasil seja e quem vai ganhar e quem vai perder. E aqui eu gostaria de destacar dois temas centrais que merecem atenção no momento em que a gente for regulamentar esse critério de distribuição da renda. O primeiro diz respeito às relações internacionais. Quando a Europa aprova o CBAM, quando os Estados Unidos aprovam o Anti-Inflationary Act, a nova política industrial verde, o que eles estão fazendo é criando um sistema regulatório que se constrói em cima de uma política de regulação do carbono, que cria uma forma de dinâmica econômica no seu país, mas que exporta os efeitos disso para o mundo. Se a Europa cria o CBAM e diz, a partir de agora, produtos que são intensivos em energia, que consomem, portanto, mais carbono do que a competição europeia, vão ter que pagar um tributo para entrar aqui? O que a Europa está dizendo é que vai ser mais caro para quem produz lá fora trazer o produto para cá. E vai ser mais barato para quem produz aqui, com as condições energéticas que nós temos, vender o nosso produto internamente. À medida em que o agro entra nessa discussão de europeia, a mesma questão se coloca. Quando o europeu estabelece a regra e diz o critério de referência para medir o que é um produto sustentável é o meu, significa que quem produz fora, ao entrar na Europa, se não tiver de acordo, vai pagar um preço para entrar lá. Por que eu digo isso? Porque é claro que o mercado de carbono tem uma vocação ambiental e é a chave para o sucesso dele. Mas não é só uma vocação ambiental. É uma escolha econômica de padrões de desenvolvimento e de defesa de interesses nacionais. E nós temos que ter essa inteligência e sabedoria, como tem a Europa quando cria o seu regime, quando os Estados Unidos, quando a China, estou acabando, criam o seu regime de negócios para estabelecer suas regras. O que eu quero dizer é que há uma disputa sobre como essa renda será alocada entre países. Mas aqui eu termino. Há também uma disputa sobre como ela será alocada no Brasil. E eu me permito a provocação, vou citar como exemplo, 1 minuto, Samantha, o caso do CBio, do Eu queria ouvir o dia inteiro, gente, mas eu preciso cobrar o tempo. Está certíssimo, foi falha minha. Combinado é combinado. Mas veja o CBio, que é o embrião e o sucesso do mercado de carbono brasileiro, uma experiência criada aqui, tropical, que deu certo. Como o CBio funciona? O CBio estabelece uma obrigação de um lado, que é estabelecido sobre os ombros das distribuidoras de energia, que tem que pagar pelaquela emissão que a sua atividade produtiva gera. De outro lado, estabelece um credor, que é o ofertador do crédito, que é a usina que produz o etanol e que, portanto, vai receber um crédito extra por essa atividade. Acontece que, quando a gente olha lá na boca do carro, quando a emissão se dá pela queima do combustível, o que a gente percebe é que a queima do etanol não é muito diferente da queima da gasolina na quantidade de carbono que se gera. Veja, o etanol é muito mais sustentável do que o sistema de energia de combustível. Porém, não é no carro que tem essa vantagem. Essa vantagem está no sistema de produção do etanol, que tem como um dos grandes méritos
uma atividade de plantio e produção de cana que sequestra carbono. Mas na hora de dizer quem ganha o crédito de carbono, o crédito não vai para a fazenda, o crédito vai para a usina. O produtor de cana gera o benefício ambiental predominante na geração do crédito do sistema de transportes, mas a renda é alocada para o setor de usinas. Eu não estou com essa observação querendo criticar. É polêmico. Eu estou querendo esclarecer uma escolha que o Brasil fez. E, nesse caso, uma escolha legal, estabelecida pela lei. Como serão as escolhas que nós teremos que fazer quando regulamentaremos nosso mercado de carbono? Que, em última análise, vai exigir de nós definir com clareza se o agro paga ou não paga a dívida, mesmo sabendo que nós somos sustentáveis, se o agro poderá gerar crédito de carbono e quais atividades poderão, e como esse crédito será distribuído entre os diversos atores da cadeia. Dessas decisões, em última análise, eu creio que estará o sucesso ou o fracasso do nosso regime, e eu creio que essas são as questões que o Brasil precisará decidir, discutir com muita inteligência, para que a gente dê aos méritos de quem é merecedor, e para a gente criar um regime que seja competitivo internacionalmente. Então, eram essas minhas observações iniciais. Obrigado. Renato, você está desafiado a criar uma discussão, um dia de discussão só sobre mercado de carbono. O painel inteiro, gente, não dá para resumir esse negócio. Daniel, brilhante, muito obrigada. Eu tenho milhões de perguntas, mas são vocês que têm que fazer, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão aí, que as meninas estão com as fichinhas ali, ok? Bem, doutora Bianca Picado, segura essa bucha, porque falar depois desses dois, uma loucura, Sim. mas, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer estar com vocês, conversar um pouquinho sobre o mercado de carbono. Trago um viés multidisciplinar, tá? Um viés inter e multidisciplinar. De fato, falar, depois das questões levantadas aqui, é uma baita de uma responsabilidade, não é mesmo? Mas o que eu gostaria de trazer a nível de preservação e conservação ambiental e quais são as oportunidades que são possíveis, né, dentro do agronegócio, atividades que, na verdade, já vêm sendo bastante exploradas, né, pelos nossos produtores, em termos de técnicas e tecnologias. Então, acredito demais, Daniel, até em questão da sua fala sobre as metodologias. Tenho um perfil acadêmico, trabalho com metodologias. Todas as pesquisas, vocês sabem, as minhas, inclusive, elas têm a base de metodologias. Sem metodologias, a gente não chega às respostas e as hipóteses, elas ficam, né, perdidas se a gente não desenvolve a metodologia ali para aplicação. Então, eu acredito que o mercado de carbono, ele, né, a questão da metodologia é extremamente importante nesse momento, é algo que vem gerando e fazendo com que os questionamentos se aflorem, né? Porém, o que eu quero trazer para vocês é que as oportunidades e as possibilidades para os produtores rurais, elas existem, né? E, principalmente, quando a gente fala de preservação e conservação, de antemão, precisamos entender a diferença de preservar e conservar, que, inclusive, são conceitos que estão na nossa Constituição em relação a explorar recursos naturais com a intervenção humana ou não. Então, quando a gente fala de preservar, nós estamos falando de preservar recursos naturais, e aí relacionados à biodiversidade, né, fauna, flora, água, solo, com a não exploração humana e a conservação relacionada com a exploração. Nós podemos ter, dentro do mercado de carbono, os dois conceitos. Então, nós podemos preservar e devemos, como obrigatoriedade legal, as reservas, as APPs, e nós podemos conservar e produzir. A produtividade relacionada à conservação, os índices de efetividade relacionada a técnicas produtivas, elas não se discutem. Os índices estão aí.
Então, a produção, né, atrelada, então, à preservação e à conservação ambiental, ela é extremamente possível. Além disso, né, por diversas técnicas já utilizadas, então, plantio direto, reflorestamento, mas só isso não basta. Isso a gente já vem fazendo, né? Os produtores já vêm realizando. O que basta para o mercado de carbono é exatamente o que está sendo crédito e o que não está sendo. A metodologia de estocagem de carbono no solo, o próprio solo, enfim, a questão do reflorestamento, de utilizar o sistema integrado. Tá? E, além disso, trago a questão da inovação tecnológica no mercado de carbono. A própria monetização de ativos ambientais. Então, é possível monetizar ativos ambientais? A própria tokenização de ativos ambientais, fruto, então, objeto de pesquisa do meu pós-doutoramento, em relação à tokenização, a influenciar a questões de inovações tecnológicas no campo, segurança jurídica novamente. Precisamos ter, inclusive, para que isso seja de fato executado futuramente, visto que ainda é um projeto de pesquisa, né? A segurança jurídica, como é que vai funcionar a possibilidade da gente inovar tecnologicamente a chegar num nível de tokenização e monetização de ativos ambientais. Então, finalizo no sentido de que nós temos um grande desafio pela frente. O agro, ele é o nosso negócio, ele é um dos maiores setores de potencial para a geração de crédito, mas todos esses questionamentos aí, a gente tem uma longa jornada em termos de estudos, metodologias, e tanto na parte jurídica, principalmente na regulamentação desses instrumentos, até mesmo a parte técnica relacionada às metodologias. Obrigada, doutora Bianca. Obrigada. Vejam, eu vou até dar uma pimentinha aí. A gente tem uma política nacional de mudanças climáticas no Brasil, uma lei de política nacional de mudanças climáticas. Ela é de 2009. O Acordo de Paris foi assinado em 2015. Então, a gente está muito atrasado na questão de regulamentação. E aqui, doutora Natasha, é prato cheio, né? Porque quando a gente olha para fora, nós vamos correr muito atrás disso. E eu temo que nós tenhamos que chamar esses parlamentares, conversar com eles. Felizmente, nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária para colocar isso na mesa, para explicar essa complexidade que foi trazida aqui, que a gente falou aqui só de alguns problemas. Lembrando o pessoal do chat que está acompanhando em casa pelo YouTube do IBDA, que também pode mandar perguntas. Eu tenho pouco tempo. Você continua desafiado, Renato Buranello, mas eu vou começar fazendo. E aqui eu gostaria de também pedir o seguinte: quem for mandar pergunta, se puder direcionar para quem, senão eu vou usar aqui da minha autoridade e vou dirigir as perguntas. A primeira pergunta é aqui do nosso querido Chiquinho, Francisco Bueno, da Bueno Mesquita Advogados. Tem dois Chiquinhos, né? Chiquinho Mator, querido ex-secretário do Estado de São Paulo, presidente da AgriShow. Daqui a pouco a gente vai ter AgriShow. Mas a pergunta dele é o seguinte: qual é, na opinião dos debatedores, o futuro do mercado regulado? Que é pergunta básica. Teria com planos, metas, créditos setoriais, ou é possível um sistema único de créditos com intercâmbio entre setores? Eu vou direcionar para o Daniel, porque eu acho que vai bem naquilo que ele falou. Não sei se está com o microfone. Está com a doutora Bianca. Por gentileza, Daniel. Essa é uma outra questão sensível. Se a gente vai criar um regime que vai crescer de setor e expandir, que vai crescer de setor em setor e vai se expandindo, e ao fazer isso, e ganhando maturidade interna, gerando o treinamento das empresas, as metodologias alocadas para cada particular setor, e a partir daí gerando um conhecimento que vai se integrando com outros mercados, digamos assim, de baixo para cima, ou se a gente vai já, digamos assim, nascer
estipulando de cima para baixo quais são as regras gerais para múltiplos setores entrarem nesse regime. A experiência internacional, como, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos e da China, começa regulando setores e vai expandindo. Começa no setor de energia, entra no setor de transporte, vão se incluindo outros. A expectativa, no fim da linha, é que nós tenhamos um regime em que haja uma comunicação de créditos entre setores. Significa que se expandiram os limites, as fronteiras do mercado, você tem mais créditos para ser circulado, então o potencial da alocação eficiente do investimento de carbono é muito maior. E essa é parte da ideia e do motivo que está na base da criação do sistema de crédito de carbono. Você permitir um investimento produtivo alocado para áreas ou para setores que sejam mais sustentáveis e não menos sustentáveis. Agora vem para o Brasil. Nós sabemos também, olhando para a experiência internacional, que criar um mercado de carbono é um arranjo delicado. Por quê? E aqui eu cito o exemplo da Europa e volto para o Brasil. No caso da Europa, tem uma preocupação imensa de não deixar que o preço do crédito de carbono caia abaixo de uma base, porque, do contrário, você elimina o potencial dele de fazer um investimento sustentável, mas também que ele não suba acima de um teto que seria razoável, porque, do contrário, você quebra as empresas, que vão ter que comprar esse crédito para arcar com a sua responsabilidade. E, portanto, tem uma delicadeza, uma engenharia sofisticada, dura, de garantir que essa volatilidade do crédito no mercado se mantenha num patamar intermediário. Voltamos para a realidade brasileira. É factível entre nós pensar em criar um regime geral, de partida, incluindo múltiplos setores, sem a existência ainda madura de tecnologias, de métricas, de metodologias, de compreensão? Essa é a questão que se coloca, não é? Talvez fosse mais inteligente apostar em um avanço gradual. Mas eu creio que a expectativa internacional é a demanda que foi estabelecida em Glasgow, é que os países regulem o seu sistema e, ao fazer isso, criem padrões que permitam a comunicação externa. Excelente. A doutora Natasha queria complementar essa questão. Nesse ponto, como a gente falou, a gente está num momento de escolha no Brasil, em que a gente vai escolher que tipo de regime a gente quer e como a gente quer participar. E aí, pegando essa pergunta que é super importante da participação dos setores, quando você pensa num mercado de carbono, que é uma ferramenta de precificação, não é a única ferramenta de precificação. A gente tem tributação, a gente tem vários países fazendo taxação de carbono. A aceitação de uma taxa de carbono, no início, ela é muito mais difícil para você implementar em um sistema de comércio de emissões, de você gerar créditos de carbono, de você ter setores com metas. Qual é o principal objetivo? Custo-eficiência. O que é esse custo-eficiência? Você analisa quais são os setores da economia que eles têm um custo muito maior para a redução de carbono e quais são os setores da economia que têm um custo menor, que é muito mais vantajoso você implementar e você reduzir a pegada de carbono daquele setor. Então, aquele setor ele tem uma participação muito maior. Então, e aí a gente volta naquela questão que o direito tem que estar junto com os economistas, porque quando a gente fala desse instrumento de mercado, ele é uma construção regulatória, mas que ele não pode esquecer esse viés, o que ele veio fazer aqui. Então, essa verificação setorial, acredito que para o Brasil seja a melhor forma de se iniciar, até porque você começa a gerar o conhecimento das empresas e até mesmo dentro dos setores, você passar uma régua, não são todas as empresas naquele setor, e aí, claro, a gente entra no princípio da igualdade, princípio de equilíbrio, essas foram as discussões na União Europeia no passado, mas dentro de um determinado setor, nem todos vão entrar e ter metas e ter obrigação. A complexidade de um instrumento de mercado como o mercado de carbono, ele, no início, vai fazer com que determinados setores sejam um setor-alvo de ter metas de redução e determinados setores vão ser os setores que vão promover os créditos. E por que é importante ter esse alinhamento com a expectativa internacional e com os mercados internacionais? Não adianta a gente estar pensando, mesmo que seja 10 anos, 20 anos depois das discussões internacionais acontecerem de crédito de carbono, e a gente achar que tem muita coisa, e tem realmente muita coisa ainda para ser feita, mas não adianta a gente olhar só para o nosso mercado nacional ou pensar só numa realidade nacional. Esse é um mercado internacional e que a gente precisa estar antenado o que tem sido exigido e o que vai ser feito com esses créditos. E essa engenharia sutil e sofisticada, que vai de encontro a toda essa construção, precisa estar na lei. É um desafio absurdo, porque tem que ser uma lei elaborada. Tem lá o PL 528, que não tem metade das exigências que nós temos aqui.
A gente precisa elaborar muito mais ainda. O PL 528 é o que substitui a Política Nacional de Mudanças Climáticas e tem o PL que cria o 412, que está lá no Senado também para discutir a questão dessa precificação de ativos ambientais. Até chegar na tokenização, doutora, nós temos ainda um caminho complexo. E o outro desafio para a gente conseguir essa engenharia no agro é o custo de produção do agro. O custo de produção varia. Então, esse preço razoável, até onde pode subir o crédito de carbono, ele tem que bater o teto dele, tem que ser o piso de um custo de produção, senão vale mais a pena produzir do que produzir gera crédito de carbono. Tem desafio por aí. Gente, tem muita pergunta. Eu vou tentar condensar aqui algumas perguntas Mas tem uma pergunta muito interessante aqui, da Fabiana Gomes, da Hidromas. É isso? Hidrovias, da Hidrovias do Brasil. Claro, claro. Vamos lá. O que vocês pensam sobre a possibilidade de precificação diferente para diferentes tipos de carbono? A gente sempre fala, né, Daniel, no rating. Quanto vale um carbono de um reflorestamento de uma espécie em extinção ou o carbono de uma área produtiva? Eu queria começar pela Bianca, por favor. Puxando até o gancho da Natasha, sobre as diferentes possibilidades de existir o mercado, eu foco nas diferentes metodologias e nas variáveis existentes em cada setor. Um reflorestamento de uma espécie rara, uma espécie ameaçada de extinção, ele pode haver uma variedade diversificada em relação a outro tipo de atividade. Então, até mesmo dentro das atividades que nós consideramos elegíveis ou não para o agro, elas mesmas apresentam diversas possibilidades, formas. Então, definir, né, precificar ou definir por igual qual a melhor ou pior atividade vai depender de N fatores, inclusive das adicionalidades, que a gente tanto também conversa dentro do mercado de carbono. Os co-benefícios atrelados a recursos da biodiversidade, da água, do solo, enfim. Então, os co-benefícios também, como adicionalidade, também podem alterar, inclusive, a precificação daquela atividade. Então, eu entendo que é variável, não seria viável otimizar e definir um padrão. Alguém aqui quer complementar? Essa diferença, esse ranqueamento de carbonos, qual carbono é mais caro, qual carbono é mais... A gente já tem de variação de cores, né? E de preço. Exatamente. Eu sugeriria o relatório que a Ecosystem Marketplace libera todo ano, o último relatório, se vocês olharem a planilha, que eles apresentam a variação de custo do mercado voluntário. E aí a gente fala de uma variação de custo e preço muito grande entre mercado voluntário e mercado regulado. Hoje em dia, no mercado regulado, se você fala das permissões, $70 um crédito de carbono. Você vai para o mercado voluntário, $10, $15. E mesmo dentro desses $10, $15, você tem a variação. 5 anos atrás, um crédito vindo de um projeto de energia renovável valia mais do que o crédito florestal. Hoje em dia, olhando esse relatório da Ecosystem Marketplace, vocês conseguem ver que o crédito florestal ele cresceu muito em termos de demanda, tanto de produção de crédito dessa área, quanto de oferta. Então, o preço hoje é maior do que um crédito, a própria procura. E aí, se você olha nos estándares, nas metodologias que a Bianca tem falado tanto, anteriormente, Verra, Gold Standard, que são grandes certificadoras do mercado voluntário, elas certificavam projetos, por exemplo, de energia eólica no Brasil. Desde 2021, elas não certificam mais. E aí você precisa olhar para um outro standard que esteja certificando esse tipo de projeto. Você tem um standard no Catar, o GCC, que desde 2016 ele começou a certificar esses projetos. Ele é o único que continua, ou melhor, o único não, porque a Colômbia já tem a Colômbia já está com um standard nessa área. A Colômbia já passou da gente. Exatamente, a Colômbia já se estruturou. Até se a gente olha a regulação, a ideia de você ter certificadoras nacionais ou de você ter desenvolvimento de metodologias também é um prato cheio para a discussão. Porque a gente usa, por exemplo, metodologia desenvolvida para a savana africana para gerar crédito no cerrado brasileiro. Então, a gente tem algumas incongruências no próprio mercado voluntário, e aí já estou me estendendo, vou encerrar. Claro, a gente tem muito assunto, mas...
Não, mas eu vou emendar aqui na pergunta do nosso ex-secretário, sempre Chiquinho Maturro. Aliás, gente, olha, eu vou aproveitar aqui. Eu posso compartilhar da inspiração que você tem com o Roberto Rodrigues? Doutor Roberto, com o respeito que lhe cabe, vou te dizer uma coisa. O que o Chiquinho Maturro fez em São Paulo, ele fez a certificação, ele olhou, fez a verificação de todos os cadastros ambientais rurais do Estado. Todos, 100%. Primeiro Estado disparado. E sem a gente ter cadastro ambiental rural verificado, e discutido e organizado, a gente não tem serviço ambiental, porque a gente não entra na questão da conformidade. Então, assim, o Brasil tem muito a caminhar, mas eu vou emendar na pergunta que o Chiquinho Maturro mandou para mim. As métricas de medição de carbono estão definidas? É exatamente o que você está falando. A gente está usando métrica do Catar, a gente está usando métrica da Europa. O GHG Protocol, que é o protocolo usado para a gente ver as emissões, ele não permite balanço. Então, quando eu vejo o gado, aquilo que você falou, Daniel, o gado confinado lá da França, a gente só consegue medir a emissão porque ele só emite, mas aqui não. A gente precisa olhar a cadeia. A gente tinha que colocar na nossa medição do que emite o gado o pasto. Só que a gente não consegue pelo GHG Protocol, por exemplo, e outras métricas. Doutora Bianca, por favor, nós temos que desenvolver métricas brasileiras tropicalizadas para que a gente consiga fazer isso aqui. Eu sei que a FGV trabalhando, a FUPEF está trabalhando nisso, a Embrapa, junto com empresas do setor privado, eu vejo que a Bayer também está aqui. A Bayer tem um grande programa, que é um experimento com vários produtores para colocar isso no campo, para essas métricas serem desenvolvidas. Então, Chiquinho, infelizmente, a gente ainda precisa de métricas tropicalizadas e registradas, e aí a Verra também. Por que a Verra? Por que a Gold Standard? Por que não uma certificadora brasileira? Por que a gente não cria isso aqui e faz tropical, inclusive as certificadoras, com acordo de reconhecimento lá fora, né? A gente precisa caminhar nisso. Mas eu vou fazer duas perguntas aqui para a Natasha, que vieram uma via internet. Pode colocar aqui, obrigada. E uma daqui da Luana Fernandes, da Séries Investimentos. Se temos potencial de crescer o agro em 3 vezes, como foi mencionado hoje, e temos todo o cenário de barreiras econômicas, né, como a parte de cenário, amadurecimento do mercado de crédito de carbono, como é que a gente usa, e se é possível a gente usar esse mecanismo de usar o crédito para barrar isso? E eu vou emendar na outra, que também é para a doutora Natasha. Acredita que regulações futuras conviverão com as metodologias vigentes, como o Verra Gold Standard, e poderão permitir créditos originados aqui para serem aceitos no mercado internacional? Porque aí vai exatamente, vamos para o Green Deal de novo. Eles estão criando barreiras para que, quando a gente se estruturar, o nosso crédito não possa ser usado para compensar as emissões deles que emitem. China, Estados Unidos e União Europeia, os principais emissores, Brasil com algo em torno de 3%. Passo a bola, obrigada. Vou começar de trás para frente. Vou falar dessa aceitação das metodologias e desses créditos gerados no mercado internacional. É possível? Claro que é possível. Se a gente olhar como o mercado regulado na Coreia do Sul se estabeleceu, eles partiram e utilizaram metodologias do mercado voluntário para o seu mercado regulado. Então, é possível, sim, que metodologias que sejam estabelecidas, a gente pode ter no mercado regulado brasileiro, por exemplo, a aceitação de metodologias na Verra, que já foram metodologias estudadas, já foram metodologias. Claro que isso vem estabelecido nos anexos da regulação, quais são os tipos de créditos que são utilizados. Outros mercados internacionais, o mercado europeu, ele aceitava determinados tipos de crédito, aceitava, por exemplo, o MDL vindo do Brasil, até 2012 eles aceitavam desses projetos que eram gerados no Brasil, e o MDL saiu dessa figura regulatória, de ser aceita em mercados regulados, para hoje ser negociado num mercado voluntário. Então, é possível isso? Sim, é possível. É possível a gente ter esse estabelecimento. É possível a gente, Brasil, entrar com uma solicitação de registro de uma metodologia nacional desenvolvida pela Embrapa na Verra? É possível, e acredito que a Embrapa já esteja trabalhando nisso. A gente já tem várias empresas, grandes empresas do setor do agro, trabalhando, e existem iniciativas em desenvolver metodologias para a gente não usar metodologias da savana no nosso cerrado e para a gente utilizar e ter, em âmbito internacional, uma credibilidade maior. Claro que, quando a gente traz essa ideia de uma certificadora nacional, existem várias críticas e existem várias questões internacionais até onde esses créditos vão ser aceitos. E, novamente, eu volto a falar, a gente, quando estrutura um mercado, não adianta a gente olhar e achar que, bom, a gente desenvolve aqui
e, dessa forma, todo mundo vai aceitar. Não, a gente precisa estar entendendo quais são os mercados, porque não adianta a gente ter uma torrente de créditos no Brasil e depois não ter para quem vender. E a gente, daqui a 10 anos, dizer, nossa, mas o nosso mercado era avaliado em ter um desenvolvimento de até 15 bilhões de dólares, e agora? Como os créditos de MDL. Tem várias empresas que possuem os créditos de MDL, eles perderam, em razão do ano de produção, eles perderam valor de mercado. Então, é muito importante ter essa avaliação do que vai fazer com esse crédito depois, e aí entra nessa pergunta do desenvolvimento das metodologias e como é que você faz essa convivência entre os mercados. Pacífica, né? Olha, gente, muitas perguntas. Eu tenho aqui a missão de encerrar esse painel até às 11h25, então nós temos 10 minutinhos. Vou começar, Bianca, por você, vou pedir que sejam breves, a gente vai encerrar. Eu vou pegar as perguntas que nós recebemos e vou passar para os destinatários, e a gente fica aqui com a promessa de Renato Buranello de fazer um debate só sobre isso, a respeito, porque... E mais do que isso, vai sair uma proposta de um grupo de trabalho do IBDA para que a gente ajude a construir a legislação, né? Vamos organizar. Mas eu tenho uma pergunta aqui de como garantir que quem possui a propriedade, a posse legítima ou o direito de uso do território, inclusive comunidades tradicionais, a gente nem gosta de uma polêmica, receba os recursos de comercialização dos créditos de carbono gerados por projetos. Daniel, vou passar para você. É uma questão de carinho. Pega essa bomba. Bom, eu vou dar um passo atrás. Eu vou ser breve. Eu vou fazer um merchandising aqui sobre a pergunta feita pela colega anterior. O Observatório de Bioeconomia lançou recentemente um dashboard em que a gente registra, com base em um conjunto de bases de dados internacionais, o funcionamento dos distintos mercados de carbono no mundo. E ali você consegue acompanhar o preço do crédito de carbono a depender do setor, da atividade, do país, e da certificação, e, portanto, olhar como é que esse mercado está variando na Europa, como é que ele está funcionando na Ásia, e na Austrália, e no Brasil, e como é que esses créditos estão evoluindo. Algumas das bases são atualizadas com grande frequência, outras um pouco menos, depende da origem dos dados, mas eu acho que é uma ferramenta interessante para quem quiser entender como esse mercado, com esses múltiplos quebra-cabeças, já estão se conectando ou interagindo numa fase inicial, mas avançando lá fora. Em relação aos créditos e às comunidades tradicionais no Brasil, eu acho que tem uma questão de fundo, que é decisiva aqui, ou duas, talvez, Samantha. A primeira delas é o velho dilema e o velho desafio da regularização fundiária. Então, esse problema que já começa a acontecer, com alguns casos sendo judicializados, de comunidades que processam empresas ou atividades que geraram crédito na sua propriedade, porém não receberam aquilo que lhes foi prometido. Acontece porque, no início, tinha uma dúvida sobre quem era o proprietário dessa terra. E, portanto, a empresa, quando fez o investimento, talvez tenha passado batido ou não percebido, ou se gerou depois uma judicialização, que tem por base definir quem é dono da terra, e, portanto, o crédito proveniente daquela terra passa a ser disputado entre pessoas. Então, velho problema de fundo, que é um dos grandes obstáculos para o avanço do mercado de carbono na Amazônia brasileira. Sem definição de título de propriedade, quem é que vai fazer um investimento para gerar um crédito de carbono? Seja numa atividade produtiva, seja para plantar floresta. Em tese, você está fazendo aquilo em área pública. Se não sabe quem é dono de quê, você também não saberá com clareza quem merece o crédito proveniente daquela área. Então, esse é o problema de fundo. Se houvesse essa clareza e essa transparência, e eu acho que aí tem um problema grave que o Brasil, o passivo que nós temos, precisa ser resolvido, essas disputas se diminuem consideravelmente. Tem um segundo, é a própria regulação, que vai ser estabelecida, eu espero, desse mercado de carbono no Brasil, que também pode já antecipar algumas dessas questões sensíveis e disciplinar o que vale, o que não vale da geração de crédito nessas áreas, onde existem reservas, onde existem esse compartilhamento de propriedades dentro da estrutura jurídica brasileira. Sem isso, nós vivemos num ambiente de uma espécie de estado de natureza hobbesiana, ninguém sabe que é dono do que, os problemas vão se multiplicando. Então, acho que essa é a raiz desse problema, e a solução, me parece, que é, primeiro, definir quem é o dono da terra, regularização fundiária, e, além disso, ou naquelas zonas cinzentas, esse sistema regulatório ele pode, pelo menos, diminuir esse ambiente de incerteza, criando um cenário para investimento e para distribuição de recursos que seja um pouco mais claro. Obrigada, Daniel. E eu vou fazer a última pergunta, então, Bianca.
Tem uma pergunta. Era direcionada, mas eu vou falar com você, porque eu acho que o Daniel respondeu parte. Do MAPA, o José Ângelo, do MAPA. Não ouvi aí, mas tudo bem. Gente, eu não cumprimentei as pessoas. Tem a Cíntia, da Embrapa, tem muita gente, muito amigo aqui, o Ivan Vedequim, o Fábio Calcini, o Paulo, o Eric. A gente gostaria de cumprimentar um por um, depois a gente abraça, mas vamos lá. O caminho lógico e premente a ser seguido seria o desenvolvimento de mercados compulsórios domésticos, uma vez que dificilmente conseguiremos atrair recursos internacionais para esses créditos de carbono que são voluntários? Qual que é a sua opinião, doutora? Bom, a minha opinião em relação ao mercado, ele ainda é sobre a metodologia. E eu concordo plenamente com a Natasha quando ela diz e enfatizou sobre, sim, é possível que o Brasil desenvolva a sua base de metodologia, inclusive com inovações tecnológicas no campo, que é um dos objetivos aí da minha pesquisa também. Então, partindo desse viés, né, e dessa forma como a gente ainda está devagando sobre as metodologias e acaba dependendo de metodologias de outros países, eu acredito que seja possível um caminho nesse sentido. Tá? Então, posso estar ali repetidamente falando sobre essas possibilidades, mas eu acredito que sim, que é possível. Gente, 1 minuto para encerramento para cada um. Por favor, já começa de lá e já vem para cá. Bom, para encerrar, até a Samantha comentou, para chegar na tokenização, temos bastante caminho ainda. Ainda temos o caminho, porém, a pesquisa está aí para isso, a gente está já iniciando os estudos em relação à possibilidade, cada vez mais, de monetizar os ativos ambientais. Lembrando que os ativos ambientais eles não estão somente atrelados ao mercado de carbono. A gente tem diversos outros ativos e serviços ambientais dos quais o negócio é um protagonista. Então, desde o ativo... até a questão de ativos da própria biodiversidade, que eu acredito que é um dos focos nesse momento também, né, os créditos de biodiversidade. Então, temos muitos serviços ambientais, muitas possibilidades. Então, encerro minha fala agradecendo a oportunidade, né, me disponibilizando também a estar com vocês nessas discussões que necessitam de muito debate, principalmente relacionado à regulamentação, e a tokenização não é diferente. Também precisa de uma regulação jurídica em relação a isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada a todos. Muitos serviços ambientais, né? Água, biodiversidade, paisagem, solo. A hora que a gente começar a falar na biodiversidade do solo brasileiro em comparação com o restante, com plantio direto, rotação de cultura, fixação de nitrogênio, bioinsumo, a gente vai disparar. Daniel, por favor. Bom, como boa parte da minha fala e das nossas discussões até o momento foi um pouco crítica ou de preocupações, eu gostaria de terminar com um tom mais otimista. Ai, que bom, que sorte! E eu acho que o carbono, nos mercados mais avançados, ele tem sido visto como um sinônimo de qualidade do produto. E do mesmo modo que a gente vê, por exemplo, em supermercados na Europa, que tem um produto que tem lá na etiqueta que diz, olha, baixa caloria, ou produzido com esses critérios, nós também estamos começando a ver, olha, baixo carbono. Então, o carbono como símbolo de qualidade significa também um produto que tenha mais competitividade e que tenha mais oportunidades de receber um prêmio melhor pela qualidade que ele possui. E eu acho que isso é uma oportunidade grande para o Brasil, porque, dada a nossa realidade, os nossos ativos ambientais, as condições divinas de sol, de solo que a gente tem, a tecnologia e o desenvolvimento histórico do nosso agro, a habilidade do nosso produtor, que é uma metamorfose ambulante com a capacidade imensa de se adaptar, assimilar novas técnicas, novas tecnologias para produzir mais com menos, tudo isso nos coloca como um país que tem condições de oferecer um produto, digamos assim, com mais qualidade lá fora.
Eu acho que essa é uma razão para que a gente enfrente as dificuldades com inteligência, com altivez, mas que a gente abrace esse mundo novo, que, em última análise, é um mundo que pede produtos de mais qualidade, interpretado como baixo carbono. Muito obrigada. Muito obrigada. Agregar valor. Existe nos Estados Unidos os CDRs e CDUs, que são o valor do carbono dentro do produto. Eu acho que o Brasil também pode olhar para isso com esse fim. Doutora Natasha, por favor. Bom, eu sou uma otimista por natureza. Precificação de carbono chegou para ficar, não é mais um tema que a gente, como teve em 2010, uma discussão e esse tema morreu. A gente está num momento completamente diferente, então precificação de carbono é um tema que nós vamos precisar enfrentar de uma forma muito inteligente, com as escolhas que nós vamos fazer, considerando as técnicas que temos, plantio direto, diferenciais que nós temos. Então, esse é um tema que, com certeza, vamos precisar ser muito estratégicos na forma como vamos desenvolver esse mercado nacional para termos uma participação como é a oportunidade, como é o perfil que nós podemos ter. E eu diria que para os próximos passos, claro, a gente não vai falar em futurologia ou ver como isso vai acontecer, mas o setor do agronegócio, com certeza, tem um papel fundamental a desempenhar nesse novo mercado. Muito obrigada. E eu agradeço a atenção de todos. Volto com a nossa mestre de cerimônias, verde, em homenagem ao meio ambiente. Ela veio vestida no Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, promovido pelo IBDA, agradecendo a oportunidade de estar aqui e a brilhante exposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos pelos esclarecimentos, aos presentes e ao grande público que nos assiste. Nós faremos um intervalo de 25 minutos e às 11h50 retornaremos com o painel 2.